Câmara é notícia. Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 20 de dezembro e começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados podem votar hoje a chamada PEC da transição, com recursos extras no orçamento para o ano que vem. A audiência mostra a necessidade de metodologia padrão para a contagem da população em situação de rua. E ainda, especialistas cobram cumprimento de lei para bibliotecas em todas as escolas brasileiras. Em Brasília, 7h30. Uma ótima manhã de terça-feira, você em todo o Brasil, através da nossa rede legislativa de rádio, você que está conosco nas nossas rádios parceiras, através do nosso portal, o portal da Câmara dos Deputados, ou quem sabe lá no YouTube, nós estamos ao vivo na página da Câmara no YouTube. Muito obrigado a você que também está participando das nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Seja muito bem-vindo, uma ótima terça-feira. Deputados podem votar no dia de hoje a chamada PEC da transição. A proposta prevê recursos extras no orçamento para o ano que vem. E o repórter Cid Queiroz traz os detalhes. O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou para esta terça-feira a votação da chamada PEC da transição. A PEC 32 amplia em 145 bilhões de reais o teto de gastos nos orçamentos federais dos próximos 2 anos. Metade desses recursos será usada para o próximo governo garantir a continuidade do pagamento do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, no valor de R$ 600 por mês, com uma parcela adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos nas famílias beneficiárias. A PEC também prevê a criação de uma nova regra fiscal, por lei complementar, que substituirá o teto a partir do ano que vem. O presidente Arthur Lira explicou o cronograma de votação. Nós vamos utilizar o plenário da Câmara dos Deputados na terça, o dia todo, com a pauta da PEC da transição a partir das 9 horas da manhã. De manhã e tarde. Votação na terça-feira da PEC e alguma matéria remanescente. E depois da PEC, na quarta-feira, o orçamento e a finalização do ano legislativo, se Deus quiser, com muita tranquilidade. A votação dessa PEC é fundamental para a apreciação do projeto da Lei Orçamentária 2023, numa sessão do Congresso prevista para a quarta-feira. Nesta sessão do Congresso, poderão ser apreciados também projetos de lei que abrem créditos extras no orçamento, como o PLN 21, que destina 3 bilhões e 800 milhões de reais para os estados e municípios investirem na cultura. A deputada gaúcha Fernanda Melchiona, do PSOL, defende a aprovação desse projeto. Nós temos uma enorme preocupação, que é o PLN 21. Sem a aprovação dele, nós não garantiremos a Paulo Gustavo ainda este ano. E como foi antecipada a sessão do Congresso, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, a articulação com os líderes do governo, para trazer para a sessão de hoje o PLN 21. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, se comprometeu em incluir a matéria na pauta. A Comissão Mista de Orçamento apreciará o PLN. Ao apreciar o PLN, eu faço o compromisso que nós teremos uma nova sessão do Congresso Nacional para apreciação do PLN, uma vez aprovado pela Comissão Mista de Orçamento. Nós faremos uma sessão do Congresso para aprovação e apreciação dos PLNs restantes, inclusive do 21, que é fundamental para a lei com a qual nós temos compromisso, que é a Lei Paulo Gustavo, e votaremos também a Lei Orçamentária Anual nesta mesma ocasião do Congresso Nacional. Na sessão do Congresso, poderão ser votados ainda vetos presidenciais. O senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, lembrou o acordo para a derrubada do veto ao dispositivo que prevê abatimento de dívida junto ao Tesouro Nacional quando o Estado aplicar recursos na execução de obras de responsabilidade da União. O 45.22.035 é um apelo que Santa Catarina lhe fez ao líder do governo e houve pacificação a respeito. Só não entrou na cédula porque entraria numa próxima ocasião com o 37 e seus 3 dispositivos. O compromisso foi estabelecido
com esses 3 vetos, 55, o 37 com esses 3 dispositivos, 55 é integral, e o 45, 22.035, sobre o qual tantas vezes eu lhe falei, falaram as deputadas Ângela Min e Carmen Zanotto insistentemente ontem. E o senador Eduardo Gomes haverá de ratificar isso que eu estou dizendo. O líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, convenceu o colega de adiar essa decisão para esta semana. Nós tivemos 2 incidentes em acordos firmados entre as bancadas na votação objetiva dos vetos, especialmente no Senado. Então, eu queria fazer essa ponderação ao senador Espírito Amigo, porque o quórum de derrubada de 41 votos pode ser ameaçado por discordância no individual, no mérito da matéria. Então, eu queria sugerir que essa votação fosse feita junto com a LOA, porque, com certeza, nós teremos os votos, mesmo em condição remota, mas os votos registrados para a aprovação do orçamento. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Agora 7h36. A audiência mostra a necessidade de metodologia padrão para a contagem da população em situação de rua. E a repórter Silvia Munhato acompanhou a reunião. A audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara mostrou que é necessário adotar metodologias uniformes para a contagem da população em situação de rua. Cristiane de Souza, da Associação Nacional dos Defensores Públicos, diz que há uma estimativa de que essa população esteja em torno de 300 mil pessoas. Em 2012, eram apenas 12 mil registradas no Cadastro Único de Programas Sociais do governo. Margarida Quadros, do Grupo de Direitos Humanos do Governo de Transição, diz que o governo eleito vai incentivar a contagem dessa população. Cristiane de Souza defendeu a revogação de decreto que, segundo ela, teria desestruturado o Comitê Intersetorial de Acompanhamento da Política Nacional para a População em Situação de Rua. Ela acredita que esse comitê deve estar vinculado à Presidência da República, mas que é preciso criar uma Secretaria Nacional para a execução das políticas. Também foi lembrado o projeto de lei que rediscute uma política nacional para a população em situação de rua em tramitação na Câmara. Joana da Cruz, do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, diz que as pessoas têm medo de responder os pesquisadores, de serem criminalizadas. A política é nacional, mas a identificação de cada cidadão em situação de rua, ela é única, entendeu? Ela é única. E ela tem que acontecer de forma humanizada e contínua. Ela não pode acontecer de uma forma rápida e assim, de uma forma que vai só varrer, como usaram essa palavra no censo aqui do DF. Marcelo Martins, do Observatório Nacional de População em Situação de Rua, da Fiocruz, diz que há um evidente crescimento das pessoas nas ruas, por falta de trabalho e renda, problemas agravados pela pandemia. Segundo ele, 50% dessas pessoas não têm acesso a benefícios sociais. Para André Luiz Dias, de Observatório da Universidade Federal de Minas Gerais, é preciso ter pesquisas padronizadas e o restabelecimento do Centro Nacional de Defesa da População em Situação de Rua, desativado em 2016 e que acolhia denúncias de abusos contra essas pessoas. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, disse na audiência que na próxima legislatura deverá ser mantida a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Agora 7h38. A adoção de um prontuário eletrônico pelo SUS ainda levanta dúvidas sobre o alcance da medida e a proteção de dados de usuários. O assunto está em discussão na Comissão de Seguridade Social e Família aqui da Câmara dos Deputados, como informa a repórter Noeli Nobre. Participantes de uma audiência pública levantaram uma série de questões acerca da adoção do prontuário eletrônico no Brasil para obrigar o SUS, o Sistema Único de Saúde, a manter plataforma digital única com informações de saúde dos pacientes. Entre os pontos colocados estão os desafios para a geração de informações úteis a partir da coleta de dados e ainda a proteção da privacidade dos usuários do sistema de saúde.
O assunto foi discutido na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, a pedido da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Ela é relatora de um conjunto de projetos de lei sobre o tema. A parlamentar observou que o Brasil já possui avanços na informatização dos serviços de saúde e experiências de prontuário. No entanto, falta integração entre diferentes sistemas. O fato de um sistema não conversar com outro, muitas vezes você tem exames duplicados, triplicados, você recebe uma pessoa, mas você já não sabe o histórico desse paciente, o que aconteceu. Muitas vezes você repete exames, isso gera custo, isso gera ineficiência, faz com que o sistema SUS, que já é um sistema que a gente foi feito para dar acesso, não dê acesso. O prontuário eletrônico viria, segundo Adriana Ventura, como um banco de dados unificado com operacionalidade, mas que requer cuidados em sua construção. Até dentro de prontuário eletrônico, a gente precisa discutir, primeiro, níveis de acesso, então é importante. Qual modelo vamos usar como piloto, níveis de acesso, também discutir prescrição eletrônica dentro desse contexto, como garantir os princípios do SUS. Diogo Demarque, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, pontuou que os serviços de saúde no Brasil lidam com inúmeras coletas de dados, mas disse que ter dados não significa ter informações. O dado tem que ser colocado num contexto para gerar informação, e por vezes esse cenário ideal ainda não faz parte da nossa realidade. Um exemplo disso é a própria imunização, que é um assunto tão falado na nossa mídia. Hoje, ninguém sabe dizer ao certo qual que é a cobertura real vacinal do nosso país. Demarque também chamou a atenção para as dificuldades em um país diverso, onde milhares de unidades básicas de saúde não possuem sequer conexão à internet. Também o empreendedor em inovação Jefferson Plants considera um desafio operar o banco de dados pretendido. Ele recomendou que se trabalhe com padrões abertos seguindo os passos globais. Nós, por exemplo, num esforço privado, temos que integrar informações de mais de 40 sistemas públicos diferentes. Quando nós precisamos de informação para sermos atendidos, essa informação ela já percorreu tantas bases que ela dificilmente é uma informação confiável. Na prática, tem minimamente 50% de toda a sua informação registrada sem nenhuma utilidade. E os outros 50% das informações são registradas, geraram um trabalho brutal de profissionais de saúde para registrar, não conseguem ser orquestradas. A preocupação da pesquisadora Ilara Hammerli de Moraes, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, é com um possível uso comercial que se possa fazer de dados coletados de pacientes. A saúde digital está sendo capturada pelo famoso capitalismo neoliberal em sua expressão de capitalismo de dados ou de vigilância. E aí eu trago, uma das pensadoras, a norte-americana Zuboff, onde ela define o que é esse capitalismo de dados como sendo uma nova ordem que reivindica que a experiência humana seja vista como matéria-prima gratuita para práticas comerciais. A deputada Adriana Ventura já elaborou um primeiro relatório sobre a adoção do prontuário eletrônico no Brasil, mas está aberta a receber sugestões para aprimorá-lo. Ainda não há data para a votação da matéria na Comissão de Seguridade Social. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre. 7h43, hora de Brasília. Nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos com mais informações para você no Câmara Notícia. Câmara é notícia. Rádio Câmara, a sintonia do cidadão. Dia 1º de janeiro, a Rádio e a TV Câmara estarão juntas em cobertura especial na posse do Presidente da República. Direto do Congresso Nacional e da Esplanada, nossas equipes estarão a postos com entrevistas, debate com especialistas, a transmissão da cerimônia oficial e muita informação. Dia 1º, a partir da 1h30 da tarde, acompanhe tudo aqui, na Rádio Câmara, TV Câmara e canal da Câmara no YouTube. Seja qual for a frequência, fique sintonizado com a democracia.
Rádio Câmara, a sintonia que faz história. Câmara é notícia. Agora 7h45. É muito bom ter a sua sintonia, a sua companhia nesta manhã de terça-feira e você em todo o Brasil através das nossas rádios parceiras, da nossa rede legislativa de rádio, do portal da Câmara dos Deputados ou na nossa página no YouTube. Seja muito bem-vindo. Especialistas cobram bibliotecas em todas as escolas brasileiras. A lei sobre o tema fez 10 anos e há 2 anos o prazo está vencido para que a medida entre em vigor. E a repórter Maria Suzana Pereira acompanhou a discussão. Especialistas cobraram, em audiência pública na Comissão de Educação da Câmara, a aplicação da lei que universalizou a instalação de bibliotecas nas redes de ensino brasileiras. Sancionada em 2010, a lei determinou um prazo de 10 anos para que os sistemas de ensino criassem bibliotecas em todas as escolas públicas e particulares do país. O número de livros da biblioteca deve ser de, no mínimo, um título para cada aluno matriculado. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, que é bibliotecária e sugeriu a audiência, concorda com a cobrança e defende que o Brasil precisa ser um país com mais leitores e, por meio da leitura, enfrentar a desinformação e garantir mais cidadania. A lei foi uma conquista enorme, mas embora ela previsse a construção de bibliotecas até 2020 em todos os estabelecimentos de ensino, públicos, privados, em todas as escolas do Brasil, rurais, municipais, estaduais, nós vimos que nos últimos 4 anos o Brasil perdeu bibliotecas e não abriu bibliotecas. Nós vimos que a lei, embora importante, ela ainda precisa, obviamente, se concretizar. Mas apesar do prazo para a criação de bibliotecas ter se esgotado há 2 anos, no Brasil, 61% das escolas públicas ainda não possuem bibliotecas ou salas de leitura, de acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro. Atualmente, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação distribui obras didáticas, pedagógicas e literárias destinadas aos alunos e professores das escolas públicas brasileiras. Mas, para a coordenadora do programa, Nádia Silva, ainda faltam instalações físicas. Hoje a gente tem 43% das bibliotecas escolares constituídas entre salas de leituras e bibliotecas com todo tipo de realidade no Brasil, mas a gente precisa avançar para que 100% das nossas escolas públicas tenham bibliotecas. E eu entendo que talvez o PNLD seja um instrumento importante para isso. A situação é pior, porque, de acordo com a pesquisa da Unesco, Braço para a Cultura das Nações Unidas, as escolas com melhor desempenho quanto à qualidade da infraestrutura tinham bibliotecas e salas de leitura. Nádia Silva enfatizou a participação de bibliotecários na escolha de títulos para o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, mas Fábio Cordeiro, presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, lamentou que a lei sobre a universalização de bibliotecas em escolas não seja cumprida também quando uma escola tem biblioteca, mas não tem o bibliotecário. A biblioteca não é um plus, não é um diferencial, não é um apêndice. Ela é necessária e, sob nenhuma hipótese, dispensável. A biblioteca escolar é legal e vital. Ela também auxilia o professor a investir em pedagogias problematizadoras, teorizando os problemas observados pelos alunos. Ela é o espaço ideal para o desenvolvimento das metodologias ativas em todos os anos da educação básica, como aprendizagem baseada em projetos ou em problemas. Os participantes lembraram que na Câmara, o projeto de lei que pretende atualizar a definição de bibliotecas, tornando o acervo de livros também digitais, além de físicos, aguarda para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça antes de ir ao Senado. A proposta que altera a lei da universalização das bibliotecas adiciona áudios e fotos como suporte para consulta, pesquisa, estudo ou leitura e amplia o prazo até 2024 para que as bibliotecas estejam presentes nas escolas de todo o país. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira. Para o Certo em Brasília, 7h49. Comissão aprova sustentabilidade ambiental para habitações de interesse social e a repórter Amanda Aragão traz os detalhes. A sustentabilidade ambiental pode ser incluída entre as diretrizes do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, responsável por promover acesso à moradia para a população de baixa renda. A medida foi aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara.
Além disso, a proposta estabelece que projetos habitacionais ambientalmente sustentáveis terão prioridade para receber recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, fundo que investe em habitações para a população de baixa renda. A ideia é investir em projetos que pensem, por exemplo, na implantação de sistemas de captação da água da chuva, na reutilização das águas para diferentes finalidades, no uso de aquecedores solares e outras propostas sustentáveis. O relator do projeto, deputado Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, ressaltou a questão hídrica nas cidades e lembrou que em 2015, ano em que o projeto foi proposto, a região sudeste passou por um longo período de escassez de água, que tem sido um problema recorrente no Brasil. Para o deputado, é importante que o desenvolvimento econômico e social aconteça de maneira sustentável, respeitando o meio ambiente. Para ele, propostas como essa são urgentes. Como bem prescreve o Estatuto da Cidade, a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, tendo como uma de suas diretrizes a garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho, ao lazer, para as presentes e futuras gerações. O projeto de lei que adiciona a sustentabilidade ambiental como uma das diretrizes do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social ainda deve ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça, para depois ser votado em plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão. 7h51. Debatedores alertam para aumento da violência doméstica contra mulheres com deficiência. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a audiência com os deputados. A Lei Brasileira de Inclusão, em vigência há 7 anos, não impediu o aumento de agressões contra mulheres com deficiência, sobretudo no contexto doméstico. Essa é uma das principais conclusões do debate realizado pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados. O Atlas da Violência de 2021 mostra que a violência doméstica é a principal situação envolvendo violência interpessoal contra pessoas com deficiência, atingindo sobretudo mulheres. No caso das notificações de violências interpessoais contra pessoas com deficiência, os registros passaram de 3.000 para 7,6 mil casos, de 2011 a 2019. Os dados de 2019 indicam, em termos gerais, que a violência doméstica representava mais de 58% das notificações de violência contra pessoas com deficiência, seguidas por 24% para a violência comunitária, quando o agressor é amigo, conhecido ou desconhecido. Em termos de sexo, a violência doméstica é ainda maior para as mulheres, representando 61%. Enquanto para os homens a violência comunitária é um pouco maior, representando 26%. Para Caroline Constantino, que é pesquisadora, ativista e mulher com deficiência, o espaço doméstico é um dos ambientes mais perigosos para as mulheres nessa situação. Hoje, sem nenhum assistente pessoal, muitas mulheres com deficiência acabam não conseguindo denunciar, porque muitas vezes esse familiar ou companheiro o agride, é a única pessoa que cuida. Ela defendeu medidas de prevenção, como o treinamento do pessoal que trabalha na assistência à vítima, bem como o aumento dos canais de denúncia e a implementação da notificação de violência contra pessoas com deficiência no âmbito do SUS. A deputada Tereza Nelma, do PSD do Alagoas, que solicitou a audiência, observou que essas mulheres muitas vezes não dispõem de acessibilidade e mobilidade urbana para chegar ao local e realizar a denúncia. Além disso, a falta de autonomia de uma parcela das mulheres com deficiência e a vulnerabilidade inerente a certas deficiências gera violências invisíveis. O secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério da Mulher, Cláudio de Castro Panoeiro, que nasceu com uma doença degenerativa da retina, atribui esse tipo de agressão à falta de respeito do parceiro em relação a essas mulheres. Existe uma questão cultural no Brasil de violência contra mulheres, independentemente do fato de serem mulheres com deficiência ou não. Alguns atribuem isso a um discurso de uma cultura patriarcal, de uma cultura machista. Eu prefiro a ponderação
é uma cultura onde existe falta de respeito. Para garantir maior autonomia a essas mulheres, o secretário defendeu a aprovação de projeto de lei que tem o objetivo de implantar a Política Nacional do Emprego Apoiado, para incentivar a inserção profissional de pessoas com deficiência e também pessoas com risco de exclusão social. O texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e deve ser analisado pelo Senado Federal, a não ser que haja recurso para a votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil. 7h55. A Câmara entrega prêmio para entidades que protegem a primeira infância e a repórter Carla Alessandra nos conta quem foram os homenageados. A Câmara homenageou pela primeira vez entidades e pessoas que se destacaram na defesa dos direitos das crianças da primeira infância. O prêmio Medalha Amigo da Primeira Infância foi criado no ano passado e é mais uma das iniciativas da Câmara na implementação de iniciativas legislativas que visam a consolidação e fortalecimento de políticas públicas direcionadas à atenção integral da criança nos seus 5 primeiros anos de vida, cruciais para o seu desenvolvimento cognitivo e social. Uma das agraciadas com o prêmio, a juíza da Vara de Infância de Alagoas, Fátima Pirauá, destacou a importância da proteção prioritária de crianças de 0 a 5 anos, que é a fase mais importante no desenvolvimento das crianças. De que 80% do cérebro de uma criança já está formado nessa época, como a gente perde, como que a gente não faz por essas crianças. Se criança e adolescente já é prioridade absoluta, a criança na primeira infância é absolutíssima, é mais absoluta do que qualquer outro ser humano. Porque ela está iniciando a sua vida e tudo que acontecer e o que não acontecer naquela fase da vida vai ser determinante para a sua personalidade, para a sua formação, para o seu crescimento, para o cidadão que vai estar conosco na nossa sociedade. Idealizadora da premiação, a deputada Leandre, do PSD do Paraná, lembrou que a iniciativa é trazer a importância da primeira infância para toda a população e incentivar mais ações como as que foram premiadas este ano. Nós só vamos mudar um governo, só vamos conseguir colocar na agenda legislativa a prioridade da criança quando nós, como cidadãos brasileiros, também mudarmos dentro de nós a nossa percepção de uma criança quando ela está sendo negligenciada e não pensarmos que ela não é problema nosso. Que se ela não for da nossa família, o problema é da família dela. E que quando a sua família não tem responsabilidade por ela, o problema é do prefeito, do governador, do presidente. É essa mudança que a gente também precisa. Também receberam o prêmio Medalha Amigo da Primeira Infância a Associação das Obras Pavonianas e Assistenciais SEAL, a Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente e Maurício Porfírio Rosa, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Agora em Brasília, 7h57. Termina aqui o Câmara Notícia, com a apresentação de Joubert Carvalho. Trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Você pode participar, envie sugestões, críticas e comentários para o nosso endereço eletrônico. Anote aí, radio@câmara.leg.br ou para o nosso WhatsApp. O número é 619-9978-9080. Na sequência, você vai ficar com o jornal Painel Eletrônico na apresentação do Cláudio Ferreira. A gente se encontra amanhã. Um ótimo dia a todos. Tchau, tchau. Câmara é notícia.